Vocês conseguiram sobreviver a esse episódio, gente? Casamento da Claire com o Lord John, um luto assim interminável, situações acontecendo por conta desse luto, o Ian contando pra Rachel sobre a Emily, Roger e Buck encontrando pistas sobre o pai do Roger e a Brianna dando uma panelada na cabeça do Rob Cameron. Muita coisa aconteceu, pra não falar aqueles últimos 10 minutinhos ali desse episódio, deixou a gente assim sem fôlego. E agora vamos analisar tudo o que aconteceu entre as páginas e as cenas desse episódio número 11 da 7ª temporada. E vamos começar falando da Brianna, porque já tem alguns episódios que a gente tá esperando ela aparecer e nada, e finalmente conseguimos ver ali alguns minutinhos de tela dela aparecendo. Ela chega em casa, coloca a mente pra dormir, tá lá brigando com a gaveta, a gente já viu essa gaveta dando trabalho, e aí de repente quem aparece? Rob Cameron. E falando justamente que ele está ali, que o marido dela foi pro passado, que não tem ninguém para proteger ela e que ele quer o ouro do francês. A Brianna fica surpresa e com isso ela quer saber cadê o Jem, se ele tá bem, e logo eles começam uma briga ali, a gente vê faca e tudo mais, e o Rob Cameron insistindo, não, você vai me levar ali, a gente vai encontrar esse ouro e eu quero esse ouro. Só que a gente sabe a personagem forte que a Brianna é, e ela dá um jeitinho ali de nocautear o Rob Cameron pra nossa alegria. E agora resta saber o que vai acontecer em seguida disso, o que ela vai fazer com ele desmaiado ali na cozinha dela. E aqui a gente precisa ter foco porque é o seguinte, o Rob Cameron não passou pelas pedras e fez todo um teatrinho pra parecer que ele passou pelas pedras justamente pra tirar o Roger de perto da Brianna, porque era isso que ele queria. A Brianna indefesa, sozinha ali na casa. E foi muito bacana de ver essa cena dessa forma, porque nos livros isso acontece de uma forma bem mais intensa e com muito mais elemento envolvido aqui. Nos livros, o Rob Cameron não quer só o ouro, ele também quer a Brianna. Então ele faz ela tirar a calça jeans que ela tá usando e tudo mais, e eles se envolvem ali numa briga muito mais ardente, e ela consegue sim nocautear ele com um taco de cricket do Jamie, e logo em seguida a Mandy aparece e fala, mãe, cadê sua calça? E aí ela vai lidar com toda aquela situação, não, a mamãe tava aqui se preparando pra ir dormir, e ela, o Rob Cameron é um bandido, ele é um homem mau? E a Brianna fala que sim, e elas dão um jeito ali pra poder lidar com ele, e a gente deve ver como que essa cena vai se desenrolar no próximo episódio. Enquanto isso acontecia em 1980 ali com a Brianna, o Roger tá em 1739 procurando o pai dele. E a gente vê ele e o Buck cavalgando pela Escócia, vem pra cá, vai pra lá e consegue uma pedra preciosa e procura por dicas e pergunta às pessoas se não viu um homem estranho, o que tá acontecendo, alguma pista pra eles poderem encontrar o pai dele. E finalmente eles encontram um casaco ali, de fato, que ele utilizava ali, do papel que ele tinha como piloto ali das forças aéreas. Só porque quem tá ali com o casaco não quer entregar e não quer falar onde que ele tá, né? O que aconteceu, de onde que ele arrumou esse casaco. E o Roger decide, ok, vamos sair aqui então, porque senão vai sobrar pra nós, né? Nos livros eles buscam por ele, sim, tem muita coisa que acontece. Eles chegam a invadir uma casa e tudo mais. E é lento, igual tá acontecendo aqui. Eu já esperava que nesse episódio a gente fosse ter alguma coisa a mais. Eu tô sentindo que parece que tá enrolando, sabe? Mas no livro isso também acontece de forma lenta, vem pra cá, vai pra lá e anda pela Escócia e conversa com um, conversa com o outro, até de fato ele conseguir alguma pista mais palpável e essa história conseguir se desenrolar. Considerando que esse episódio 11 foi só a emoção ali no final, eu acho que se eles colocassem tudo isso que acontece com a história do Roger agora, ia ficar... Não ia ter espaço de tela pra tanta emoção. Então eu tô na expectativa de que no próximo episódio a gente consiga ver de fato um desenrolar dessa história pra gente poder mover, né? Bora pra frente, bora continuar essa história aí, porque tem muita coisa pra acontecer. Sobre o jovem Ian e a Rachel, a gente vê eles ali justamente organizando uma espécie de memorial pro Jamie, ele colocando ali, empilhando as pedras e fazendo uma prece pra ele. E a gente vê um tempo de tela considerável da Rachel e do Ian, e eu gostei muito de ver isso, porque eles são um casal assim, é muito fofo, eu gosto muito da Rachel, ela tem uma personalidade assim que é muito gostoso de assistir e ver como eles interagem e como que ela lida com toda essa situação, principalmente por eles terem um estilo de vida muito diferente, o Ian como um Mohawk e já passou por tudo que ele passou, e a Rachel sendo uma Quaker. E além de ver todo esse sentimento de luto que o Ian tá sentindo ali em relação ao Jamie, a gente vê eles tendo uma conversa profunda ali justamente sobre essa questão deles casarem ou não casarem, e a Rachel fala, não, mas você não me pediu pra casar, né? Assim, você falou que gostava de mim e tudo mais, que me amava, eu também dei a entender isso, eu não falei todas as letras, mas eu não escutei nenhum pedido oficial ainda não. Então acho que é muito bom ver essa dinâmica dos dois, e a gente vê tudo isso acontecendo, essa faísca, essa chama se acendendo, e ele contando pra ela de tudo que aconteceu em relação a Emily, aos filhos que ele perdeu e que ele tem um outro filho que é dele. Então a gente vê ele mencionando isso muito nesses últimos episódios, e
Isso é importante ali pro Ian e acaba sendo importante para a história dos dois. Tudo isso que acontece aqui entre os dois, a gente vê acontecendo nos livros, mas em alguns momentos diferentes. A maioria dessa conversa foi puxada ali de alguns pontos do livro 8 que acontecem mais do meio pro final do livro. E eles já estão trazendo isso à tona a partir de agora. E é muito bom ver essa questão da personalidade da Rachel, porque assim, você vê que ela fica preocupada dele falar que a ex-esposa dele está viva. E ela fica assim, mas ela não morreu? Por que você tá me contando isso, né? Tipo, você foi casado, não é mais, mas ela tá viva, né? E ela fica preocupada com isso porque ela não quer tá infringindo nenhuma lei, nada que possa desagradar toda a religião dela e tudo mais, e ao mesmo tempo de saber se o Ian realmente gosta dela ou não. Mas, e quando o Ian vai contando isso pra ela, você vê que ela vai se compadecendo de toda aquela história ali, o fato dele ter perdido esses filhos dele. Então, a gente vê todo esse sentimento que a Rachel tem, toda a empatia que ela tem, como ela consegue se solidarizar com os outros, principalmente com quem ela ama. E agora vamos conversar sobre o que aconteceu de fato com a Claire, o Lord John e o William. Vamos falar do elefante na sala desse episódio. Gente, o episódio ele já começa ali com o casamento da Claire. A gente vê ela ali estando presente, mas não estando presente. O William, que é o padrinho do casamento, o padrinho do Lord John ali, e ela foca muito em ver o rosto dele. E uma das coisas que tem de muito diferente nos livros em relação a tudo isso é que no livro, o William, ele é uma cópia do Jaime. Ele é muito parecido com ele, muito parecido. Então, assim, é escancarado. Qualquer pessoa que vê os dois juntos vê que tem uma semelhança gritante. E eu interpretei no livro esse momento aí do casamento, fala muito brevemente, mas que ela fica encarando o William porque ela fica lembrando do Jaime. E a gente consegue ver algumas coisas que foram adicionadas aqui na série, que só tem na série, não tem no livro. Por exemplo, esses detalhes em questão do Lord John dando um anel para Claire e ele reparando se ela tá usando esse anel naquele momento ou depois. Então achei que agregou bastante nessa cena e a gente vê como é que acontece esse casamento. E logo depois que eles se casam, a gente vê esse pequeno confronto ali entre o William e o Lord John. Essa conversa ela acontece ali no livro, mas assim de uma forma tão breve que eu não lembrava que essa conversa tinha acontecido. Eu tenho outras lembranças muito mais impactantes de toda essa parte, mas essa conversa tinha ficado meio abatida, assim, achei que não frisou muito na mente, mas foi muito bom ver isso aqui encenado na tela, porque a gente vê realmente uma preocupação que o William tem em relação ao Lord John, e isso traz pra gente, telespectador, poder ver isso e pensar realmente isso. Nossa, o Lord John só se sacrifica em prol dos outros. Como que vai ficar a felicidade dele? Como é que vai funcionar isso? Quando que a gente vai ver esse personagem se dando bem? E ao mesmo tempo a gente vê o William falando justamente que ele tem um apreço muito grande pela Claire. E a gente vê isso de fato encenado entre os dois atores ali nos próximos momentos desse episódio, esse carinho que o William tem pela Claire. Nos livros isso fica muito mais evidente porque a gente tem muito mais cenas envolvendo os dois, muito mais diálogos, mas a gente pelo menos consegue ver aqui na telinha que realmente existe um afeto entre o William e a Claire, e o William tá assim, de boa da Claire virar ali uma madrasta dele. Tanto é que nos livros ele chama ela de mãe Claire, e a gente não viu isso acontecendo aqui. Passado o casamento, a gente vê a Claire numa situação assim, um luto muito intenso, e a gente lê isso também nos livros, toda essa preocupação dela e como é que vai acontecer, e se ela vai acabar tirando a vida dela, se não vai, e ela mexe ali naquela caixinha dela que tem os instrumentos médicos dela e os remédios, as poções, as ervas, né? E é interessante ressaltar que no livro ela ganha esse kit do Lord John logo após o casamento, porque ele fala que ele quer que ela continue exercendo essa profissão dela, quer que ele continue, que ela continue sendo médica e tudo mais. E eu senti falta, às vezes, deles terem colocado os pensamentos da Claire nessas cenas, igual a gente tem visto o pensamento do Roger. Eu acho que teria sido muito interessante ver o que estava se passando ali na cabeça da Claire. Embora só a cena por si só e a forma magistral que a atriz desempenhou esse papel e atuou aqui, a gente vê todo esse sofrimento dela e toda essa... Como que ela estava se sentindo ali, ela estava querendo tirar a vida dela, porque ela não estava suportando aquela situação. E a gente só consegue ver, né, eles mostram pra gente algumas palavras que o Jaime fala pra ela em outros momentos, de declarações de amor. E algo que eu não consigo me recordar ao certo é se todas essas frases foram ditas na série de fato, mas eu me lembro que essas frases, elas são ditas sim no livro.
E como consequência de todo esse luto que a Claire tá vivendo, esse momento desesperador, a gente também vê o Lord John em outra sala também vivendo esse momento desesperador e bebendo ali e tudo mais, tanto ela quanto o John, eles estão assim muito bêbados, e o Lord John chega lá no quarto e fala que ele não vai enfrentar aquela noite sozinho, em termos de não vai vivenciar esse luto sozinho. E a Claire fica brava que o Jaime não é dele pra ele ter esse luto, ele não tem direito de estar sofrendo desse tanto. E no meio disso tudo, acaba que eles passam a noite juntos. E a gente vê em seguida a cena deles na cama no dia seguinte, conversando a respeito daquilo e outras coisas mais. E eu tava assim, até um pouco apreensiva de saber como que eles iam colocar isso ali na tela. E a gente vê tudo isso acontecendo em formas ali de flashbacks, umas cenas misturadas e tudo mais, e já vai pra parte dessa conversa que eles têm ali no dia seguinte. E como eles colocaram essa conversa, que muita coisa ali tá fielzinha ao livro, algumas partes da conversa foi deixada de fora, a gente vê exatamente essa cumplicidade e essa intimidade que vai criando entre a Claire e o Lord John. E a gente consegue enxergar o Lord John de uma forma que nem mesmo os outros amantes do Lord John enxergavam ele, porque ele não conversava dessa forma com os outros amantes dele. E até aí, quando eu assisti tudo isso, eu pensei, tudo bem, não foi tão ruim assim, Dá pra assistir, dá pra compreender, dá pra imaginar tudo isso e pensar, faz sentido, tá ok, né? Vamos parar por aí, tá ok. Porque assim, gente, no livro, agora vamos falar do livro, né? Nossa, no livro isso acontece de uma forma muito mais intensa. E a gente começa a ver um interesse genuíno um sobre o outro ali, um interesse e uma curiosidade. No livro, o Lord John pede pra ver a Claire nua. E fala, não, tem muito tempo que eu não vejo uma mulher nua e tudo mais. E aí eu fiquei... Isso lembra muito como eles encenaram a cena do casamento da Claire e do Jaime, lá na primeira temporada, em que um pede pra ver o outro e tudo mais. E isso é muito perturbador no livro. Então... Ficou muito bom a forma com que eles colocaram aqui, na minha opinião, porque a gente consegue compreender esse processo e falar, ok, tudo bem, aconteceu, né? Aconteceu, mas tá dentro dos limites aceitáveis ali. Até porque depois disso, a gente vê a Claire em uma posição que ela não quer estar ali. Assim, ela tá ali nesse casamento com o Lord John, mas ela tá assim, pouco se importando como isso vai seguir, ela só quer respirar, como ela diz ali na conversa com o jovem Ian. A gente vê o Lord John falando pra ela, a gente precisa participar aqui desses jantares, e você tem outros convites, e esse aqui vai ser aqui em casa, e você precisa ir, a gente tem que passar uma impressão. Então ele tá ali lutando justamente para os dois sobreviverem, porque tanto ela quanto o Lord John estão numa situação muito delicada, que um pode acabar incriminando o outro ali, e deixando mal perante tudo aquilo que tá acontecendo ali naquela guerra. Então eles precisam sobreviver. E eu acho que isso é muito mais bem retratado aqui na série do que no livro, porque no livro a gente não tem essa cena dessa conversa dele entregando esse vestido pra ela. E nesse momento que o Ian conversa ali com a Claire, foi muito bacana de ver isso também, porque é uma conversa que não tá desse jeito assim, com esse carga emocional que a gente vê aqui. Então é um trabalho que a série faz que completa muito bem as lacunas que às vezes ficam no livro ali, e a gente consegue ver isso acontecendo até de uma forma bem mais rápida. Ainda bem, né? Porque tem coisas no livro que vai se arrastando e nunca chega e nunca acaba. Como, por exemplo, todo esse jantar que acontece ali na casa do Lord John, no livro acontece lá na Virgínia, e a Claire já tá assim, muito melhor em relação ao luto dela. E no jantar que acontece nos livros, não tem essa conversa com o Richardson. O Richardson, ele não aparece ali. E foi muito bom a gente ver isso acontecendo agora já, toda essa conversa, toda essa revelação do Richardson, como ele mesmo diz, colocando as cartas na mesa e falando, olha, eu sou um rebelde, eu sou um espião, e eu quero informações suas, eu quero que você me ajude aqui, você espionar aqui Lord John e tudo mais. Porque o livro 8 inteiro, gente, ele se arrasta ali com o Richardson, com esse interesse que o Richardson tem ali pela família Grey. E lá no final, que a gente vai ver uma conversa dele com a Claire, ele falando isso pra ela, e ela dando uma resposta, assim, bem dada nele, bem parecido com o que ela deu, e falou assim, ó, você não precisa contar comigo aqui de trair aqui os Greys, não. Você tá doido? O que é isso? Assim, nós estamos no mesmo lado, mas eu não vou te dar nenhuma informação desse tipo. Então a gente vê uma lealdade da Claire e um belo trabalho aqui dos roteiristas de já colocar isso aí pra gente, porque... Nossa, isso foi muito arrastado, gente, muito arrastado.
E sobre a diferença que acontece nos livros, aqui nesse jantar, ao final, a Claire ela sai ali do jantar e tudo mais, e o Lord John vai até ela e fala, você tá sozinha, você quer companhia, você quer que eu te console? E nesse momento ali de carinho entre os dois, de não, né, não fica triste não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, acontece mais do que um abraço. E aí é onde os leitores dos livros ficaram revoltados, todo mundo fica revoltado, gente. Porque você fala, não, mas de novo, não. Então, o que você tá vendo aqui na série, eu acho que é a melhor forma de demonstrar isso que aconteceu, porque querendo ou não, é importante ali para um contexto da série, mas que na hora que a gente lê no livro, a gente pensa assim, o que a autora tava pensando na hora de escrever isso? Como sempre, eu vou deixar aqui nos comentários alguns capítulos para vocês, caso você queira ir lá e ler esse pedacinho para poder relembrar, se você já leu o livro, se você não leu, para você conseguir ler essa parte, mas se você nunca leu nenhum livro, saiba que é impossível você começar a ler Outlander a partir de um determinado capítulo e seguir para frente, porque tem muita coisa que acontece nos livros que a gente não vê aqui na série, e se você só começa a ler por meio na metade de um determinado livro, você vai ficar boiando. Essa questão do Henry querer casar com a Myrtle também acontece nos livros e foi muito bacana ver todo o posicionamento do Lord John aqui e explicando pra gente tudo aquilo que implica se por acaso isso acontecer nesse casamento interracial nessa época que a gente vê aqui passando na série. E nesse momento que o Lord John e a Claire conversam aqui na carruagem, voltando, a gente pode ver justamente essa personalidade da Claire, e não só a personalidade, mas o tanto que ela é firme nas decisões e opiniões delas, e mostrar que, olha, não tem nada a ver, tá tudo bem, mas ver o ponto de vista do Lord John e falar que viver um amor proibido, que é algo que pode acabar causando a morte, ou algo de ruim para ele ou para aquele que ele ama, é algo muito difícil de se viver. E foi muito bacana ver isso. E uma das coisas que acontece diferente nos livros é que a Claire conta pro Lord John que ela é uma viajante do tempo. E a gente não vê isso acontecer na série. Inclusive, nos livros, nesse ponto, a Brianna já conversou com o Lord John sobre isso e a gente também não viu essa adaptação acontecendo na série. E aí fica a pergunta, será que em algum momento a gente vai ver os nossos personagens viajantes do tempo contar pro Lord John sobre isso, sobre essa possibilidade de viajar no tempo? O que você acha? E agora vamos falar desse final, gente. O Jaime reaparece, o Jaime está vivo. Aê, viva! E a Claire fica assim, muito feliz de ver ele ali, e ele tá ali, mas ele tá sendo perseguido nesse momento, e ele fala, nossa, que bom ver você, John, nessas circunstâncias, mas ó, nós temos que ir embora, ó, vamos, e o Lord John já fala, não, mas vai mesmo, viu, porque o seu filho William tá por aqui, viu, e no que eles saem ali, a gente vê o William vendo eles e falando, filho, como assim, eu ouvi direito, você tá falando que eu sou filho dele? E aí começa todo esse sentimento do William de revolta, de não aceitar essa situação e de falar pro pai dele, pro Lord John, você sabia disso e você não me contou e tá todo mundo errado e o que tá acontecendo e ai meu Deus, quem eu sou? E aí chega ali já os soldados pra poder pegar o Jaime, porque o Jaime ele é um rebelde e tudo mais, e aí pra se safar dessa e conseguir sair dali vivo, o Jaime tem a brilhante ideia de pegar a arma, colocar na cabeça do Lord John e usar ele como refém pra ele conseguir sair daquela casa vivo, e a gente vê essa feição ali da Claire, que foi, nossa, de milhões essa cara dela do tipo assim, isso é real, gente? Tá acontecendo? O Jaime tá vivo? Ele tá aqui mesmo? E, nossa, foi muito bom ver essa cena dessa forma. Embora aconteça com muito mais emoção no livro. Agora, essa cena aqui é algo que nos livros eu acho que foi bem mais impactante do que a série mostra pra gente aqui na telinha. Então o Jaime ele não morreu, ele perdeu o navio, quando ele foi embarcar não deu certo, perdeu o navio partiu sem ele, foi só com a bagagem dele, ele teve que arrumar um segundo navio. E as diferenças que a gente vê aqui em relação ao livro, primeiro de tudo, a Jenny está com ele nesse momento no livro, porque a Jenny ela vai para a América, e aqui na série a Jenny ficou lá em Lallybrook. Então ele não está sozinho quando ele chega aqui, ele chega com a Jenny. E além disso, no livro, nesse momento que ele chega ali e tudo mais, que a Claire vê ele, o Lord John, ele vai ali na janela e vê que os soldados estão chegando, os soldados britânicos, e ele fala pro Jaime, não, ó, apressa aí, ó, tem um jeito de você sair aqui da casa, vai ali pelos fundos, pelo sótão, não lembro direito, mas alguma coisa nesse sentido, sim, ajudando ele. E aí, no momento que eles saem ali do quarto, ele se depara com o William. No livro, o William não houve conversa nenhuma, mas o William vê o Jaime. E no que ele vê o Jaime, ele se reconhece no Jaime, porque como eu comentei, na série, nos livros a gente vê eles comentando o tempo inteiro sobre essa grande semelhança entre os dois, que um é a cópia do outro. Então o próprio William olha para a cara do Jaime e se vê ali.
No livro a gente vê o pensamento da Claire até dela pensando que, tipo, o William, ele já é um adulto, ele já tem traços ali de adulto, e ele se barbeia todos os dias, e ele conhece cada centímetro do rosto dele, e no momento que ele olha pro Jamie, ele se vê no Jamie. E aí ele mesmo chega nessa conclusão de: quem é esse homem? Quem eu sou? E aí eles contam ali pra ele dessa forma, né, bem parecido com o que a gente vê aqui na cena. O William tem essas mesmas falas de né, o que tá acontecendo aqui? Quem é você? E Lord John, você sabia disso? E toda essa revolta dele, os soldados chegando. Então é muito intenso isso, e eu acho que o que mais faz isso ser intenso é justamente pela semelhança dos dois. E aí, no momento que o Jamie faz o Lord John de refém, todo mundo que tá ali naquela situação já percebe que, assim, ok, o Jamie tá mentindo, ele não vai atacar o Lord John de fato, né? Mas os soldados que estão ali não sabem disso, não sabem que o Jamie é amigo do Lord John, e o William não vai contar isso, não vai contar também desse fato que ele acabou de descobrir que ele é filho do Jamie e tudo mais. E isso acontece exatamente ali no final do livro 7. E aí agora, com essa história, a gente consegue finalmente encerrar o livro 7 aqui nessa história. Opa, na verdade tem um pedacinho ali ainda da história do Brianna que ficou pra trás no livro 7, que eu não sei se eles vão adaptar como é que vai ser. Mas pelo menos de história principal, acho que agora a gente tem um foco muito maior no que acontece ali no livro 8, pra gente poder ver isso acontecendo nos próximos episódios. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, gostado de saber o que acontece entre as páginas e as cenas dessa série que a gente tanto gosta. E se você gostou dessa análise, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para poder acompanhar as próximas análises e tudo que acontece no universo de Outlander.